Sabe aquela ideia de que carreira e fé são coisas separadas? Pois é, a gente vai ver que, na verdade, elas não só podem, como devem andar juntas. Vamos descobrir como o conhecimento, não importa a área, se torna uma ferramenta super poderosa para viver uma vida com propósito de verdade. Para a gente começar, queria propor uma reflexão bem sincera. Pensa aí por um instante. Qual é o seu grande sonho profissional? Aquilo que, sabe, faz seu coração bater mais forte, que move suas ambições, seus planos para o futuro. Agora, vamos conectar os pontos. Como é que esse sonho, essa carreira, pode ser mais do que só um objetivo pessoal? Como pode virar uma ferramenta para um propósito muito maior? A verdade é que fé, conhecimento e propósito não são caminhos diferentes, não. São trilhas que se encontram. E essa ideia já nos leva direto para a nossa primeira parte. A fé não vive isolada numa bolha. Deus nos criou não só para crer, mas também para aprender, para crescer, para se desenvolver em todas as áreas da vida. E o maior modelo disso tudo é o próprio Jesus. Olha que interessante, na sua humanidade, ele cresceu em sabedoria, ou seja, em conhecimento, em estatura, que é o desenvolvimento físico, e em graça, que fala dos relacionamentos dele, tanto com Deus quanto com as pessoas. Ou seja, esse desenvolvimento completo e integral é um modelo divino. Mas, beleza, como é que esse desenvolvimento se constrói? Bom, tudo começa pelo saber. O conhecimento é absolutamente essencial, mas não é qualquer conhecimento, não. A gente precisa partir do fundamento certo. Essa declaração do profeta Oséias, nossa, ela tem um peso gigantesco. É um diagnóstico muito duro. A destruição do povo vinha da falta de conhecimento. Isso mostra o quanto as consequências de ignorar a verdade são sérias. E aqui está o pulo do gato. O problema do povo naquela época não era a falta de acesso à informação. Eles tinham a lei de Deus, eles tinham tudo ali. A questão era outra. Era uma rejeição consciente desse conhecimento. Eles sabiam o que era o certo, mas escolheram viver de outro jeito. Então a gente vê aqui duas estradas, duas realidades bem diferentes. De um lado, o caminho do saber sem Deus que, não tem jeito, leva à destruição. Do outro, o caminho do saber com Deus, que floresce, que gera vida. É a imagem perfeita do que acontece com o conhecimento. A base, o fundamento muda absolutamente tudo. Então, qual é esse fundamento? A Bíblia diz que é o temor do Senhor. E calma, isso não tem nada a ver com ter medo de Deus, com pavor. Significa reverência, respeito profundo, o reconhecimento de que Ele é soberano sobre tudo. Esse é o ponto de partida, a base firme, onde todo conhecimento e sabedoria de verdade são construídos. Certo? Já entendemos o fundamento. Mas, e na prática? Como isso funciona no dia a dia? É aqui que a gente entra no poder da excelência, o conhecimento secular, sabe? A busca por ser o melhor na sua área. Isso não é para ser desprezado. Muito pelo contrário, é uma ferramenta estratégica e muito poderosa. Pensa na excelência como uma chave, uma porta de acesso. Muitas vezes, Deus usa exatamente o conhecimento que o mundo valoriza, uma boa faculdade, uma habilidade técnica apurada, para colocar os servos dele em lugares de influência, onde eles realmente podem fazer a diferença. Um exemplo perfeito disso é Daniel. Olha só o caminho que ele percorreu. Primeiro, o preparo. Ele foi escolhido por ser um cara capaz, inteligente. Isso levou ele a uma posição de destaque lá entre os sábios da Babilônia. Aí, quando apareceu um desafio impossível, ele usou essa posição não para confiar em si mesmo, mas para buscar a Deus. E o resultado? A revelação divina. O preparo humano abriu a porta para a ação de Deus. Isso nos lembra de um princípio que vale para tudo na vida, né? Quem semeia estudo, dedicação, colhe preparo, colhe excelência. A espiritualidade não anula a nossa responsabilidade pessoal de se preparar da melhor forma que a gente puder. Então, para que serve toda essa formação, todo esse preparo? O objetivo final vai muito além do sucesso pessoal. A ideia é refletir o caráter de Deus para o mundo. Vamos pensar no apóstolo Paulo. O cara teve a melhor educação que existia na época dele, estudou com o grande mestre Gamaliel. Essa formação de elite não foi jogada fora depois que ele se converteu. Pelo contrário, Deus pegou tudo aquilo, redirecionou e usou como uma ferramenta poderosíssima para defender e espalhar o evangelho. O contraste aqui é gritante. De um lado da balança, a gente tem Samuel. Qual era a base dele? Formação, a essência, caráter, o resultado, honra. Agora, do outro lado, os filhos de Eli.
A base deles era só a posição, o cargo que eles tinham, mas a essência era a corrupção. E o resultado não podia ser outro, o desprezo. Fica claro que posição sem caráter leva à ruína. Portanto, o ponto central é este. O propósito da nossa formação não é só alcançar lugares altos na vida. É ser um bom representante de Deus em qualquer lugar que a gente esteja. A qualidade da nossa representação importa, e muito. Bom, chegando à nossa conclusão, vamos amarrar tudo isso. O caminho não é escolher entre a sabedoria que vem do céu e a inteligência aqui da terra. O segredo é unir as duas. Jesus nos deu um direcionamento fantástico aqui. A simplicidade da pomba, que representa a integridade, o caráter puro, tem que andar de mãos dadas com a prudência da serpente, que é a inteligência prática, a astúcia. Ser santo não é ser ingênuo. Aquela parábola do administrador infiel é bem curiosa. Jesus não está elogiando a desonestidade do cara, claro que não. Mas ele elogia a astúcia dele. A lição é clara. O mundo usa estratégia, usa preparo para atingir seus objetivos. Nós também precisamos usar essas ferramentas de inteligência, só que com um diferencial crucial, sendo governados por princípios divinos. E aqui está a grande síntese. Não se trata de uma escolha. O cristão não despreza a inteligência da terra, nem abre mão da sabedoria do céu. O chamado é para submeter as duas coisas a um propósito muito maior, a glória de Deus. E assim, a gente fecha com essa reflexão final. A inteligência que a gente recebeu de Deus não é um tesouro para ser enterrado, mas uma ferramenta para ser afiada e usada. A verdadeira questão que fica, então, não é se a gente deve usar, mas como estamos escolhendo afiar essa ferramenta e para qual propósito estamos usando ela.